bom dia a você que nos acompanha aqui pela TV Notícias Agrícolas. Começa agora mais um programa Pecuária e Mercado, aqui que você, pecuarista, vai ter as melhores informações para você poder tocar, portanto, a sua operação, informações sobre as dinâmicas que movimentam os preços do mercado do boi gordo, também informações sobre raças, informações sobre leilões, informações a respeito também de genética, muita coisa, muita informação, muitos especialistas aqui trazendo, portanto, esses dados para você. E aqui com o nosso programa de hoje, desta sexta-feira, dia 25 de abril, temos, portanto, como sempre, o mercado do dia, sempre um especialista trazendo, portanto, como é que estão as movimentações dos preços do mercado do boi gordo. Também o quadro Potencial das Raças, para falar sobre genética da raça Zebu no dia de hoje. E também a agenda de leilões. Hoje a gente vai falar de um mega leilão, portanto, um evento que daqui a pouco a gente traz mais detalhes para vocês. E sem demora, então, a gente começa, portanto, com o mercado do dia. E para a conversa de hoje aqui no Mercado do Dia, eu chamo o Geraldo Isolde, que é analista de commodities. Geraldo, seja muito bem-vindo, meu caro. Bom dia, Letícia, tudo bem? Tudo certo. E você, meu caro, como é que tá? Tudo jóia. Geraldo, me diga uma coisa, como é que a gente chega nesse encerramento de semana mais curta, né? Uma semana que foi impactada aí por dois feriadões, né? Um no final da semana passada, um no começo dessa semana. Como é que a gente se encaminha, né, para o final dessa semana agora? E como que já se olha para o mercado do boi gordo para a semana que vem, que também tem feriado? Pois é, Letícia, bom, final da semana e final do mês, né? Sim. Então, assim, mercado um pouquinho mais fraco agora. A gente teve um mês de março muito bom, né? A gente teve uma boa valorização na Roma em março. Agora em abril, o mercado está bem de lado, para te falar a verdade, com exceção aí do primeiro vencimento, que é o próprio abril, né? Vence na quarta-feira que vem. Os outros vencimentos todos aí a gente está com uma baixa nos preços, que ainda é pequena em relação ao que se ganhou no mês passado, né? Mas o mercado é um pouquinho mais de lado, eu acho que é um pouquinho mais xoxo, né? Acho que quem opera boi, eu acho que está bem acostumado com isso, né? O mercado de boi ele tem essas fases assim meio de lado e eu acho que agora a gente está em uma delas. E, Geraldo, como que a gente está em relação à oferta e demanda? Né? Em relação a fim do mês, a gente sabe que a demanda ela, caminha um pouco mais de maneira arrastada, isso vale para a carne bovina e para as outras proteínas carnes também. Mas pensando de uma maneira geral para o mês de abril, como é que a gente pensa essa demanda interna e como que a gente olha também para a demanda externa e, ao mesmo tempo, como que está essa oferta? Letícia, em termos de demanda doméstica, né, é o que você falou, né, final do mês, um pouco menos de dinheiro no bolso, né, as famílias acabam diminuindo um pouco o consumo. Então, a gente tem a virada de mês aí por aí, como você falou, tem feriado, né, que pode dar aí uma melhorada aí momentânea ali na demanda, né, na semana que vem, embora eu acho que não é uma data assim não tão significativa aí como, sei lá, Carnaval, das Mães, Dia dos Pais, enfim, mas acaba impactando um pouco, pelo menos, né? A demanda doméstica, a gente teve aquele pico de demanda no final do ano passado, né, que foi o que deu aquela explosão nos preços aí, junto com a demanda, com a demanda externa, que já estava boa. E aí depois deu uma arrefecida, né? Vem as contas de final de ano, começo de ano, enfim, vida normal. A demanda ela ainda tá boa, mas assim, ainda longe ali do ideal, a demanda interna, né? A demanda externa continua surpreendendo. As exportações, embora tenha algumas semanas que a gente toma um susto, né? Então, primeira semana de abril agora, a gente teve um sustinho na exportação, né? Quando saiu o primeiro CSEX do mês, né? Ele veio com 37,5 mil toneladas.
exportadas na primeira semana de abril, né? Que é um número assim que não é ruim, né? É um número bom, mas se a gente for comparar aí com os volumes que a gente tem tido aí desde agosto do ano passado, né? Setembro do ano passado, mas a gente já veio a segunda e a terceira semana para tirar aí essa dúvida, né? Ah, será que vai arrefecer a demanda externa também? Enfim, vieram muito boas, né? A gente veio aí com 60,7 mil, 60,8 mil toneladas na segunda semana e 61 mil toneladas na terceira. Isso aí vai dar um acumulado de 159 mil toneladas, né? Na média diária é 30% acima de abril do ano passado, né? Então, quer dizer, é um bom volume, né? Continua aí fazendo jus aos números aí que se iniciaram aí no segundo semestre do ano passado. E a gente espera que continue assim, né? Até agora, até a semana passada, né, a gente exportou no ano 745 mil toneladas, quase 746 mil toneladas de carne bovina, de janeiro até a semana passada. Estamos bem melhor já do que no mesmo período do ano passado, né? No mesmo período do ano passado, aliás, num período maior do ano passado, tá? Porque eu comparei até a terceira semana, mas os números que eu vou te dizer agora do ano passado são até o final de abril, né? Então, janeiro, fevereiro, março, abril. Nesses 4 meses do ano passado, foram exportadas 734 mil toneladas, né? Então, quer dizer, 10 mil toneladas a menos do que a gente exportou até a terceira semana de abril deste ano. Ou seja, já superamos. Então, vamos fechar abril aí já com uma exportação aí bem melhor aí do que o mesmo período do ano passado, né? E esperamos que continue assim. Talvez venha aí, como eu disse, algum susto, né? Uma semana um pouquinho menor ali, com 40 mil toneladas. 40 mil toneladas no primeiro semestre do ano passado seria um excelente número, 42 mil toneladas, né? Mas é o que eu disse, se a gente comparar aí com os números que a gente tem tido desde o segundo semestre do ano passado, é um número um pouco mais baixo. Mas a tendência, acredito que seja que essas exportações continuem firmes, né? Falando de oferta um pouquinho menor, né? Chovendo bem também, o tempo está colaborando, o pecuarista tem a possibilidade de se planejar melhor, né? De vender ali segurar a mercadoria ali conforme o preço que ele quer. Então, a oferta é um pouco mais restrita, como a gente já esperava esse ano, né? É, isso deve, a partir aí, conforme o decorrer do ano, essa oferta ela tende a diminuir ainda, tá? Perfeito. Geraldo, muito obrigada pelas informações. Você, meu caro, é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Obrigado, Letícia. Um bom final de semana para gente. Amém, que assim seja, Geraldo. Tá, então estivemos com o Geraldo Isoldi, ele que é analista de commodities, nos trazendo as informações, portanto, do mercado do boi gordo. O mercado nesse curto prazo, então, deve seguir mais lateralizado, sem muitas surpresas por enquanto nesse momento, até porque a gente vê esse cenário um pouco mais chuvoso em grande parte do país, que acaba dando essa chance do pecuarista segurar um pouco mais os animais no pasto, portanto, né, e vendendo mais paulatinamente conforme for sendo necessário ali, sem derrubar muito dos preços. E por falar em preços, eu vou pedir para o Pedro, por favor, colocar os indicadores na tela. Vamos lá então, a gente vai aqui com os indicadores das principais consultorias, indicador da Tagro. A gente tem um preço então de R$ 324,97, uma tímida queda de 0,06%. Agrobrasil tem preço de R$ 330,92 por arroba, uma alta de 1,92%.
O indicador da Scott Consultoria, ele tem um preço agora pela arroba de R$ 325 redondinho, tendo uma queda de 0,91%, e o indicador do CPEA, ele cede 0,55%, cotado a R$ 324,15. E quando a gente olha para a Bolsa Brasileira, a B3, vamos dar uma olhada nos preços por lá também. A gente vê ali, portanto, o abril, que já vai se encaminhando para o final, inclusive, se não me engano, acho que na quarta-feira que vem, que tem a liquidação do contrato abril, já estamos na contagem regressiva. Tá na estabilidade o contrato abril, valendo R$ 323,65. O maio, ele cai 0,19% nesse momento, valendo R$ 315,25. O junho, ele tem uma queda um pouquinho maior, de 0,67%, valendo R$ 317,15 por arroba. E o julho, ele cai neste momento 0,64%, com um valor por arroba de R$ 324,50. Agora a gente vira um pouco a nossa chavinha, a gente vai falar um pouco sobre raças no nosso quadro Potencial das Raças. Enquanto a gente está aqui preparando o nosso quadro Potencial das Raças, eu vou trazer uma notinha aqui para vocês, informações do CPEA a respeito do mercado do boi gordo, informações de hoje, portanto, desta sexta-feira, dia 25 de abril. Vejam só, o efeito maio, entre aspas, como coloca o CPEA. Compradores têm pressionado as cotações de balcão, argumentando que o período é típico de aumento da oferta. Nesse ano, pelo menos por enquanto, pecuaristas não se sentem forçados a vender seus lotes por falta de pasto. A maioria dos negócios tem ocorrido com estabilidade nos preços, mas há também quedas e, em outros casos, altas. Não há um único direcionamento, segundo essas informações do CPEA. A carne no atacado praticamente estabilizou ontem, na quinta-feira. Dianteiro e traseiro pararam de cair. A ponta de agulha ela teve uma nova baixa e levou a carcaça casada ao recuo de 0,16%, custando, portanto, R$ 23,20 o quilo à vista, conforme, portanto, as informações do CPEA. A gente agora, então, vai falar com o Rafael Oliveira, que é gerente de corte de zebu da Alta. Vamos falar um pouquinho sobre boa genética. Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado, Letícia. Sempre um prazer poder falar com vocês aqui. Já estou à inteira disposição. Prazer é todo meu, Rafael. Rafael, eu queria começar falando com você sobre a 90ª edição da Expo Zebu. Mas mais do que isso, eu queria que você trouxesse a importância, justamente nesse momento, né, que a gente tem ali um momento estratégico, né, para a estação de monta, da escolha de uma genética de qualidade quando a gente fala de zebuínos. Letícia, sem dúvida, um bom planejamento de uma estação de monta é fundamental. E como nós estamos agora no final de abril, começo de maio, e na grande maioria dos estados brasileiros, a estação de monta começa começo de outubro, meados de outubro ali, você tem que ter um prazo grande para você planejar, né? Como a gente fala, a estação desse ano, ela começa a ser planejada do ano passado. Então, agora que em abril a gente consegue ter os nossos touros aqui contratados já em 2025, todos disponíveis aqui para visualização dos nossos clientes, ter essa oportunidade de vir à Central durante a Expo Zebu, que é a maior feira de pecuária do mundo, e poder visualizar esses touros desde já e já planejar quais serão utilizados em outubro, essa janela, esse prazo, é interessante que não tenha nenhuma vamos dizer assim, dificuldade de você receber o sêmen lá em outubro. Então, por isso que ela é fundamental a importância. Estrategicamente, é uma feira muito importante, tanto para quem quer escolher os touros da estação, também para quem quer trocar ideia, bater papo, rever os amigos, que a feira, sem dúvida nenhuma, ela é fantástica, né?
E, Rafael, uma pergunta, né? Quando a gente fala de investimento, né, na genética, a gente também não consegue, não pode, não consegue assim descolar muito também dos preços da arroba do boi gordo, que acaba sendo um balizador meio que para todas as outras categorias, para todos os outros assuntos, né, que são correlacionados. Como é que está o investimento em genética bovina hoje para corte? Né? Como que a gente está vendo? Eu acabei de falar com um analista de mercado sobre os preços do boi gordo, que devem ficar meio lateralizados nas próximas semanas, nesse curto prazo. Quando a gente olha para a genética, qual que é o cenário para o pessoal que quer investir, para o pecuarista que está nos acompanhando aí do outro lado da tela? Letícia, quando a gente fala em genética, né, vamos dizer assim, o ganho de peso mais barato que a gente consegue introduzir numa pecuária de corte é através da genética. Você usar touros melhoradores, touros diferenciados, que vão te proporcionar uma carcaça mais pesada, com maior rendimento. Isso, se você pegar o preço do insumo, que é o sêmen, vai ser um custo muito baixo por tudo que ele pode gerar. Imagina um touro que coloca duas arrobas a mais, você pagando R$ 30 na dose, ou que ele vai te colocar 3% a mais de rendimento. Então, esse custo do ganho de peso via genética é um custo muito barato. Então, assim, o reflexo, lógico que ele existe principalmente por causa do ciclo pecuário. Igual os últimos 2 anos, a gente estava no auge da baixa, né? Principalmente no ano passado, do ciclo. Esse ano é um ano de retomada do ciclo pecuário, ciclo de alta. O mercado tem andado lateralizado, a gente tem a expectativa que a partir de julho a arroba começa a dar uma, né, impulsionada. O preço do bezerro, que é um dos grandes fatores que influenciam a venda de sêmen, porque tem a retenção das fêmeas, né, da retenção das vacas para produzir mais bezerros. Então, a expectativa nossa, principalmente por isso. Maio, ainda a arroba está lateralizada, os preços a curto prazo não tem uma expectativa, porém lá em julho, se você pensar, julho, agosto, setembro, outubro, que é os meses de maior compra de sêmen, é, possivelmente os preços já vão estar descolados, já estão mais altos, e aí a genética, quem quiser comprar lá, possivelmente o estoque desses touros, os principais touros, já vão estar bem escassos e você pode ter dificuldade de comprar essa genética lá no segundo semestre. Então, por isso que a Exposebu, por isso que esse período agora, principalmente de abril, maio e começo de junho, é muito importante para antecipação das compras de sêmen, para você não ter falta da melhor genética lá durante o começo da estação de monta ou no começo vamos dizer assim, da hora que a arroba começar a reagir de forma mais acentuada. Porque assim, a expectativa é que esse ano já seja um ano de virada de ciclo, né? Ou seja, além da questão da possibilidade da falta, né, desse insumo, perdão, Rafael, pode também haver o encarecimento, né, justamente por essa menor oferta, né? E tem touros, Letícia, que são os de maiores demandas, né? Touro de alta fertilidade, touros com a genética, vamos dizer assim, mais forte, de maior depth de características econômicas. Então, esses touros são de alta demanda. E com certeza a gente já chegou a ter touro com mais de quase 30 mil doses de fila de espera, ou seja, o mercado demandava, mas infelizmente o touro não é uma máquina, ele tem a sua limitação de produção, ele vai produzir a quantidade fisiológica dele ali, e a gente não consegue atender o mercado todo. Esse sêmen ele vai custar mais caro, os pecuaristas vão cada vez mais tecnificados, eles vão demandar cada vez mais desses touros diferenciados, e essa genética pode ficar limitada, vamos dizer assim, em termos de compra lá na frente. E pensando num momento, né, que a gente está aqui, o ciclo pecuário de fato ainda não virou, né? Os analistas todos falam mais para ali para 2026, mas a gente está nesse início desse começo, né, dessa mudança do ciclo, Rafael. Eu queria entender qual que é a importância, né, de garantir, portanto, uma estação de monta com uma genética de qualidade, já mirando o ano que vem, portanto, já 2026. Porque você falou muito bem, né? Vamos dizer assim, a virada é o ano que vem. E o mercado vai começar a virar a curva esse ano. E lembrando que o bezerro, a inseminação desse ano, é o bezerro que vai nascer o ano que vem e possivelmente que vai virar um boi gordo daqui 2 anos, né? Daqui 3 anos. Ou seja, é a longo prazo a pecuária de corte. Então a gente tem que estar preparado hoje para um touro que vai ser, ou um boi que vai ser abatido daqui 3 anos. Então a gente tem que estar preparado, não pode deixar
de utilizar uma genética diferenciada, porque lá na frente, seja o ano que vem, o ano daqui 2 anos, né, 2027, quando você vai vender um bezerro na desmama, com certeza aí em 2028, quando você vai vender o boi, esse boi vai ter que estar mais pesado, ou esse bezerro vai ter que estar mais pesado no ano que vem. Então, sem dúvida nenhuma, você tem que pensar muito bem na genética que você vai utilizar, porque ela é a longo prazo, teoricamente, não é um frango ou um suíno que você consegue ter um abate, um resultado mais rápido. A bovinocultura de corte ela é um pouco mais longa, né? O ciclo de nascimento e até o abate ele é longo. Então, a gente tem que estar preparado hoje para um boi que vai morrer daqui 3 anos, né? E Rafael, a gente tem aqui, é claro, né, que o Brasil hoje é um expoente na pecuária de corte, né, tanto na produção quanto na exportação, na qualidade, na sanidade, enfim, né, os nossos cartões de visita, tanto para o consumidor interno, mas principalmente para os mais exigentes países importadores da nossa carne bovina, isso é inegável. Mas a genética que é, né, produzida aqui no Brasil, ela também atrai outros países, né, inclusive os nossos vizinhos aqui. Queria que você falasse também um pouco disso e também se há alguma chance de competição, ainda que em escala talvez esses países não consigam, né, chegar perto talvez do Brasil. Hoje nós temos, vamos dizer assim, o Brasil ele influencia altamente aí alguns países, principalmente Bolívia, Paraguai, a Colômbia entrando como um player em termos de genética, mas ainda um pouco mais descolado dos outros dois, né? Principalmente a Bolívia e o Paraguai. Estou falando em genética zebuína, né? Porque aí tem Argentina, Uruguai com uma genética taurina muito forte. Mas em termos de genética zebuína, o Paraguai e a Bolívia têm um mercado interessante, são grandes importadores, tanto de sêmen e também de animais vivos, para lá, justamente para ter um melhoramento genético avançado. A Bolívia, acho que até com um rebanho bem interessante em termos de genética, porém, é o que você falou, eles são bastante limitados em termos de volume, né? O rebanho desses países não chegam nem próximo bem distante do Brasil, a questão de frigoríficos também. Então, assim, ainda eles possuem boa genética, possuem um trabalho interessante, mas como, vamos dizer assim, concorrentes para o Brasil ainda estão distantes, mas são grandes parceiros do Brasil em termos de compra de genética, tanto de corte quanto de leite. Mas ainda precisam. O Brasil ainda está bem na frente e vai continuar sendo um importante fornecedor de genética para esses países latino-americanos aqui, o Centro, América Central também começando a comprar, mas como os países lá são pequenos também, com um rebanho bem limitante, fatores limitantes acaba sendo o rebanho. Talvez é o maior rebanho da região, seja a Colômbia, mas ainda está um pouco atrás. E Rafael, a Expo Zebu ela vai ser realizada em Uberaba, em Minas Gerais, mas a gente tem aqui, né, produção de gado de corte pelo Brasil inteiro. Eu queria entender com você como que é possível, né, pessoas de outras regiões do país que não estejam tão perto aqui, como eu estou aqui no estado de São Paulo, pertinho de Minas Gerais, como que é possível que outros produtores, outros pecuaristas também tenham acesso, né, tanto às tecnologias, tenham acesso a essas conversas, né, ou a essas lideranças, essas empresas, né, que vão estar na Expo Zebu, como a Alta, por exemplo, para poder então tomar essa decisão de poder fazer a aquisição, ainda que elas estejam à distância desse evento. Letícia, a Alta trabalha, vamos dizer assim, existem transmissões ao vivo, né? A própria BCZ ela tem uma transmissão ao vivo de toda a feira, durante todo o período, pelo acho, que canal do YouTube da BCZ, que é transmitido, os julgamentos, eles fazem entrevistas, debates, então, assim, é uma ferramenta interessante para quem está distante. A Alta mesmo, hoje, ela faz entradas ao vivo, é, pelo nosso canal do YouTube também, falando, trocando ideias, sempre tem um técnico comentando alguma coisa, a gente trocando informações, justamente para aproximar, né, trazer esse pessoal distante para aqui para dentro, de uma forma, mesmo que seja virtual, mas todo mundo ter chance aí de aproveitar essa feira que é realmente um momento de você buscar novas tecnologias, buscar conhecimento, trocar ideia, fazer um network. A Alta aqui, ela recebe
o ano passado, se não me engano, foram mais de 6 mil pessoas que a Alta recebeu aqui na Central. Muita gente vem só para conversar, para trocar ideia, bater papo, vir um ponto de encontro, ver os touros, discute os touros. É muito interessante e a gente tenta levar isso através do nosso canal do YouTube para todo mundo aí que está distante. Então podem ficar atentos, ficar ligados no nosso canal do YouTube, do Instagram, que a gente vai ter aí várias informações também para quem está distante. Só reforçando para você que está nos acompanhando aí do outro lado da telinha, a Expo Zebu ela começa amanhã, né, Rafael? Dia 26, portanto, em Uberaba, em Minas Gerais, e ela vai até o dia 4 de maio? Isso, perfeito. A abertura oficial dela é amanhã. Ontem nós já tivemos leilões. Hoje também tem 2 leilões, mas oficialmente a abertura dela é a partir de amanhã, na parte da manhã, e ela vai até o dia 4, com encerramento com o leilão da EAO. Perfeito. Rafael, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente na TV Notícias Agrícolas e no programa Pecuária e Mercado. Eu que agradeço, estou inteira disposição, tanto eu quanto toda a Alta, pode contar sempre com a gente. Parabéns pelo programa, parabéns pela qualidade das informações que vocês levam aí para esse segmento que, sem dúvida nenhuma, é o que sustenta nosso país de forma tão segura, né? É o agronegócio e parabéns pela condução aí, pelo trabalho. Muito obrigada. Tá, então estivemos com o Rafael Oliveira, que é gerente de corte Zebu da Alta, nos trazendo, portanto, informações sobre a 90ª Expo Zebu, que vai ser realizada a partir de amanhã, portanto, em Uberaba, trazendo genética de qualidade num momento estratégico para você, pecuarista, então, que está planejando a sua estação de monta, né, para não deixar chegar ali numa janela muito em cima da hora, para deixar a sua compra ali das doses de sêmen, para não correr o risco tanto de uma escassez dessas doses ou também de preços mais elevados. Agora a gente vira um pouco a nossa chavinha, a gente fala de leilões, portanto, na nossa agenda de leilões. E para falar um pouquinho da agenda de leilões, a gente tem inclusive um mega leilão, né, que deve acontecer, portanto, nos próximos dias. Inclusive, se não me engano, começa amanhã, mas a gente vai ter mais informações, portanto, com o Guilherme Tonhá, que é diretor comercial da EBL. Guilherme, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Boa tarde. Muito prazer estar participando com vocês aqui do Notícias Agrícolas. Estamos aqui diretamente de Água Boa, falando um pouquinho mais sobre o Mega Leilão 10.025 da Estância Bahia. Boa tarde, o prazer é todo nosso em receber você aqui, Guilherme. E eu queria perguntar para você, esse leilão ele tem início amanhã, qual que é a duração, né, desse evento e também qual é a quantidade de animais, de raças que vão ser ali colocadas à venda? Esse leilão, na verdade, ele será realizado amanhã, né? De manhã teremos a recepção aqui com os clientes, com os amigos. Ele está sendo realizado aqui de Água Boa, no estado de Mato Grosso, onde já estamos na 25ª edição desse leilão aqui em Água Boa. É um leilão que foi idealizado para comemorar os 10 anos da Estância Bahia. É uma empresa que foi nascida aqui em Água Boa e hoje realiza leilões aí em várias praças do Brasil inteiro. E para comemorar os 10 anos da empresa, a gente resolveu fazer em 2001 o primeiro mega leilão. Chegamos a fazer um mega leilão com mais de 40 mil animais, todos eles em loco neste recinto onde a gente está aqui hoje. E com a tecnologia chegando, iremos realizar o mega leilão amanhã com 27 mil animais, mais de 27 mil animais, com praticamente 200 lotes. O leilão terá início no final da manhã, por volta das 11 horas da manhã. E esse leilão, os animais são 100% filmados nas fazendas dos proprietários aqui no Vale do Araguaia, Mato Grossense, né? Os animais eles estão na região entre Barra do Garças e Vila Rica, né? Pegando ao longo da BR-158. Animais de muita qualidade, temos aí as categorias de cria, recria e engorda, tanto bezerro, garrote, boi, também novilhas, bezerras e também vacas paridas, novilhas prens. Então é uma oferta bem diversa, só que com muita qualidade, né? É um leilão que ele agrega muitos produtores aqui da região,
que acreditam nesse projeto, né, que é um projeto que já perdura aí nos seus 25 anos de existência, né, o Mega Leilão. É um leilão que ele mostra a pujança do mercado do agro, do mercado do boi no Brasil, né, mostrando realmente a força que o Mato Grosso representa para a pecuária brasileira. E, Guilherme, uma pergunta: como que as pessoas, né, que não puderem comparecer presencialmente nesse leilão, elas podem ali, vai ter algum tipo de transmissão? Como que vai poder fazer, como que vai fazer esses lances, né? Dá para fazer à distância? Só para acompanhar aqui com o pessoal que está nos assistindo, né, que está aqui no Brasil inteiro, para o pessoal aí ter também uma noção de como poder participar. Então, o Mega Leilão, ele hoje, com a tecnologia, a gente tem algumas maneiras de você acessar a plataforma, a audiência do leilão, conseguir assistir ao vivo. Temos aí através do YouTube, né, o canal da Estância Bahia Leilões. Você pode entrar no canal da Estância Bahia Leilões e acompanhar o leilão ao vivo. Tem também pelo nosso site, né, o www.estanciabahia.com.br. Tem pelo canal Terra Viva, né? Ele vai ser transmitido e televisionado pelo canal Terra Viva. E tem pelo nosso aplicativo EBL Web também. São algumas formas que você pode acompanhar esse grande leilão, esse belo evento, que está recheado de qualidades, com muita franqueza, né? Um leilão que a gente consegue trazer vários criadores de renome aqui na nossa região e com qualidade, quantidade com qualidade. E quais as raças, Guilherme, que vão ser apresentadas nesse leilão? Tem alguma diversidade? É mais Nelore? Tem zebuíno também? O que, que a gente pode conferir, né, e trazer de spoiler aí para o pessoal? Na verdade, hoje nós temos aí o leilão em torno de 95% de animais Nelore, né? Uhum. Isso ele acaba tendo uma pouca de variação dependendo do mercado, né? E do que a gente vem acompanhando nos últimos anos, muita gente focou no Nelore realmente, né? A gente vê já voltando um pouco agora às raízes, muita gente inseminando os animais com Angus agora. Acredito que nas próximas safras aí a gente vai ter uma quantidade um pouco mais expressiva de cruzamento industrial, mas o foco do leilão amanhã, né, a grande maioria são animais Nelore, perdão, né, meio sangue Angus, nós temos aí por volta de 1.000 animais. E observando, né, as movimentações dos preços dessas categorias, né, de boi gordo, categorias de reposição, quais são os lances iniciais? Já tem alguma coisa nesse sentido, Guilherme, que a gente possa informar para o pessoal que está nos assistindo que se interessar em participar do leilão? Ou não? É algo que é informado ali durante, né, no comecinho que do evento? O leilão, nós costumamos falar aqui que o Mega em si é um leilão que ele baliza o mercado, né? Porque como é um volume muito grande de animais que são comercializados, a gente costuma falar que ele é um balizador de mercado. Porém, os animais eles são literalmente à venda, as pessoas vêm aqui confiando mesmo na Estância Bahia e nesse trabalho que já é um trabalho consolidado. Então, ele é um trabalho que ele está realmente, literalmente à venda. Os animais eles estão aqui disponíveis para serem comercializados. A gente vem acompanhando que o mercado deu essa reagida nos últimos dias, né? A gente viu que a oferta de gado gordo está um pouco mais restrita. O Mato Grosso teve aí momentos com um boi gordo acima de São Paulo, né? Porque a gente vê que aqui tem uma demanda muito forte do boi China, da exportação, tem frigoríficos muito grandes. E a gente vê que o mercado do boi no Mato Grosso ele está muito firme, a oferta um pouco mais enxuta, e esse leilão veio num momento muito interessante, porque realmente ele traz o volume, traz a qualidade, traz todo essa segurança que a gente disponibiliza para os compradores e para os vendedores também, de colocar animais que o que a gente está apresentando realmente vai ser entregue pelos vendedores e pela Estância Bahia para os compradores. Então, na verdade, são os preços que estão girando no mercado, é o que eu acredito que o Mega Leilão vai ocorrer os preços aqui.
E qual que é a expectativa de movimentação de negócios, Guilherme? Isso eu pergunto tanto em valores, se tiver alguma estimativa baseada, né, nos eventos anteriores, mas eu digo também a expectativa de movimentação de compra das categorias, né? Porque a gente está aqui começando a dar essa viradinha da chave do ciclo pecuário que de fato deve começar a virar realmente no ano que vem. Então eu queria saber qual que é a expectativa de categorias mais vendidas e também, de uma forma geral, de movimentação em negócios. O Mega, se a gente analisar, é um leilão que ele deve movimentar por volta de 100 milhões de reais, né, de movimentação financeira. E, assim, as categorias, né, o bezerro aqui, por exemplo, no Mato Grosso, a gente vem comercializando entre 14 e 15 reais, um garrote de sobre-ano, a gente vem negociando por volta de 13 reais, um boi já mais zerado por volta de 12, né, um animal já pronto para o confinamento, por volta de 12 reais, a bezerra por volta de 11 reais a 11,50, novilha por volta também de 10,50 a 11. Então é por volta disso que o mercado vem tendo a precificação nesses últimos dias, né? A gente vai acompanhar como é que vai se comportar o Mega Leilão por ser um evento que tem essa envergadura, né? Então a gente vai é, desenhar que eu acredito que vai ser por volta disso que eu estou falando para você. Mas mercado muito comprador, tem muita. A mercadoria está disponível para todo o Brasil, para o pessoal que está nos acompanhando, que queira comprar, queira investir, pode procurar a gente aqui na Estância Bahia, que a gente está disponível, né? A gente tem muita gente de fora do Mato Grosso que compra e participa do Mega Leilão, porque é um leilão realmente que a gente está com uma oferta de 27 mil e poucos animais. Com essa oferta são 55% de machos e 45% de fêmeas, né? Então é uma oferta bem expressiva das duas categorias, quanto macho quanto fêmea, para os amigos que queiram comprar. Perfeito. Guilherme, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo aqui na nossa TV Notícias Agrícolas e no programa Pecuária e Mercado para trazer as informações, portanto, do Mega Leilão. Muito obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição e sempre a Estância Bahia está servindo a pecuária brasileira e à disposição de vocês aí também. Obrigado. Perfeito. Estivemos, portanto, com Guilherme Tonhar, que é diretor comercial da Estância Bahia Leilões, portanto, falando do Mega Leilão que deve acontecer amanhã, portanto, no sábado, dia 26, lá na Estância Bahia, lá em Água Branca, se não me engano. Isso, Água Boa, perdão, região leste do Mato Grosso. Portanto, vocês podem acompanhar também em transmissões online esse leilão, mas aí é um leilão muito grande, né? Um leilão com quase 27 mil animais sendo ofertados, uma expectativa de movimentação de negócios de mais de 100 milhões de reais, portanto, oportunidade para você pecuarista, então, fazer o seu investimento ali, né? E observar quais os tipos de animais que estão sendo ali comercializados. Eu vou encerrando por aqui, mas claro, deixando para você o recado de que a nossa programação na TV Notícias Agrícolas, ela continua ao longo da tarde com muito mais entrevistas, com podcasts originais. Daqui a pouquinho começa também o programa Tempo e Dinheiro com João Batista Olive, para você aqui na TV Notícias Agrícolas. E eu termino por aqui, porque Notícias Agrícolas é informação agro-relevante e conectada.